Olá, seja então muito bem-vindo a esse vídeo, onde nós vamos falar aqui sobre a possibilidade de você trabalhar remotamente do Brasil no setor imobiliário, como um corretor de imóveis aqui em Portugal, aqui na Europa, ganhando em euros. É isso mesmo, eu sou o Pablito, especialista no setor imobiliário, sou também um especialista na área de seguros e eu vou deixar nessa página, ou você pode me solicitar o link para você analisar também a possibilidade de você trabalhar como um corretor de seguros remotamente do Brasil, com plano de remuneração em euros aqui na Europa. Nesse vídeo eu vou explicar para você um pouquinho sobre o setor imobiliário aqui em Portugal. E você vai entender como é possível você ganhar aí um bom dinheiro trabalhando remotamente do Brasil, fazendo o seu próprio horário e o melhor, em euros, que é uma moeda que está altamente valorizada em relação ao real. Eu sou um especialista no setor imobiliário aqui em Portugal e nós trabalhamos aqui com a compra e venda de imóveis. Ou seja, existem totais e plenas possibilidades de você trabalhar remotamente do Brasil, utilizando, por exemplo, as suas redes sociais ou qualquer outra estratégia que você queira utilizar para captação de imóveis aqui em Portugal. Então, sempre que nós temos um cliente interessado em vender a casa dele, em colocar a casa dele à venda, né, nós fazemos um trabalho de angariação, de visita presencial, de fotos nesse imóvel, e o teu trabalho consiste apenas em buscar esses clientes, contactar as pessoas para ver se elas têm interesse em colocar a casa delas à venda. E hoje aqui em Portugal existe uma grande procura por imóveis. Portugal vive um mercado imobiliário altamente aquecido e a nossa missão, o nosso trabalho, principalmente para o mediador de imóveis aqui em Portugal, é fazer o angariamento de casas para colocar no mercado no processo de venda. Aí é esse o meu trabalho, esse é o trabalho que eu faço com a minha equipa aqui em Portugal, que nós falamos equipa com A. Tá? Então vai se familiarizando aí já com alguns termos. Tá? Então, o trabalho de angariação de imóveis consiste em você entrar nas redes sociais, nos grupos, por exemplo, aqui em Portugal do Facebook, ou fazer algum tipo de ação pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, nos grupos de WhatsApp, onde eu vou lhe disponibilizar uma arte pronta, tá? Com o meu contato, com o meu perfil como um agente imobiliário, onde você vai se identificar como um subagente da minha equipa de trabalho no setor imobiliário. Tá? E aí, a partir do contato que você faz com as pessoas, a ver se elas têm interesse em colocar a casa delas à venda, em fazer uma avaliação do imóvel dela, que esse é o nosso trabalho, você pode também oferecer a essas pessoas a possibilidade delas indicarem alguém que queira também vender a casa, porque muitas vezes a pessoa não quer colocar a casa dela à venda, não tem interesse em vender a casa, comprar uma maior, uma menor, enfim, não é esse o interesse da pessoa, mas ela conhece alguém que quer vender a casa aqui em Portugal. Isso para nós também é muito interessante porque nos gera excelentes negócios. Então a nossa missão é encontrar pessoas que querem disponibilizar os imóveis para nós fazermos então aqui o trabalho de angariação. E uma vez que você faça a captação desse cliente, você vai me indicar esse cliente através do WhatsApp. Nós vamos contactar o cliente aqui, eu, a minha equipe, vamos fazer uma visita ao imóvel, fazer ali uma análise de mercado para apresentar a valorização desse imóvel para esse proprietário e vamos então fazer o que nós chamamos de angariação. Existe um contrato de angariação que esse cliente assina, onde ele nos dá a exclusividade para nós publicitarmos esse imóvel através dos nossos portais, das redes aqui em Portugal. E a partir daí nós temos um link desse imóvel que está disponível à venda nos portais, enfim, que nós trabalhamos aqui em Portugal. Esse link, a partir do momento que esse cliente assinar esse contrato de angariação, eu vou lhe disponibilizar para que você tenha esse link também e você vai entender aqui que faz todo o sentido você ter esse link e não só apenas trabalhar na captação de imóveis, mas também na divulgação desse imóvel para potenciais compradores, porque nós temos como maximizar muitos nossos ganhos quando nós angariamos um imóvel para venda, mas também conseguimos um cliente comprador para esse imóvel. É isso que você tem que entender. Existem aqui dois lados da moeda. Um é o processo de angariação, onde aí já existem ganhos muito interessantes, que eu já vou lhe explicar aqui logo a seguir, mas nós temos também os clientes compradores, que são os clientes que compram os imóveis aqui em Portugal. E aí, nesse caso, os ganhos são muito maiores, quando nós temos o que nós chamamos de pleno, que é nós temos o cliente vendedor do imóvel e nós temos o cliente comprador dentro da nossa própria rede, do nosso próprio network e não dependemos de um outro profissional do setor imobiliário que traga esse comprador. Também. Então muitas vezes nós temos também o cliente comprador, mas não temos o imóvel para venda. E aí nós temos também como ganhar dinheiro com o cliente comprador, uma vez que o imóvel à venda foi angariado por um outro profissional do setor imobiliário. Tá? Em linhas gerais é assim que funciona. Então o teu trabalho consiste em entrar nas redes sociais aqui de Portugal, nos grupos, contactar as pessoas pelo WhatsApp, contactar as pessoas pelo Instagram, pelos grupos do Facebook dos mais diversos temas, preferencialmente aqui na cidade de Braga, que é onde eu resido. Eu resido no norte de Portugal, na cidade de Braga, e nós temos aqui realmente um mercado muito grande para ser trabalhado.
Não que não seja possível nós fazermos negócios em outras regiões do país, nós podemos também, mas o nosso foco é aqui, é onde eu tenho como fazer a visita presencial ao cliente, fazer o procedimento das fotos, a angariação do imóvel e depois levar os clientes compradores também para visitar esse imóvel. Isso tem que estar muito claro para si. Então você tem que fazer o trabalho voltado aqui à região, à cidade de Braga, porque Braga, aqui em Portugal, é um distrito, é um estado como aí no Brasil. Então existem muitas cidades no distrito de Braga. Eu estou a falar aqui em você desenvolver um trabalho exclusivamente na cidade de Braga, que é a capital do distrito de Braga. Muita atenção a isso. Então tudo que você for procurar a nível de grupos do Facebook, enfim, contatos de pessoas, fazer a qualificação de leads, contactar pessoas para ver se elas têm um interesse em vender o imóvel delas, ou se ela conhece alguém que está interessado em comprar ou vender imóveis, que esse é o trabalho de prospecção dos leads que nós fazemos. Isso tem que ser feito aqui na cidade de Braga. Muita atenção a isso. Então, em linhas gerais, o trabalho do corretor de imóveis que trabalha remotamente do Brasil aqui em Portugal é esse, é fazer o trabalho de captação de clientes para compra ou venda de imóveis. Tá? Existe também os arrendamentos, que são os aluguéis de casa que nós também operacionalizamos negócios aqui em Portugal, mas os ganhos a nível dos arrendamentos são bem mais baixos. Eu vou deixar para falar de arrendamento consigo quando você já tiver os primeiros negócios na área de compra e venda, para você entender que nós também temos como atender esses clientes, mas isso é numa segunda fase. O nosso foco aqui é encontrar clientes principalmente para vender casas, onde nós fazemos esse processo de angariação. Tá? Então eu vou fazer uma continha rápida para você entender aqui e vou colocar na tela para te facilitar o seu entendimento de como funcionam as comissões, os ganhos nessa atividade como corretor imobiliário remoto aí do Brasil, ganhando em euros. Primeiramente, você tem que considerar que o euro é uma moeda que hoje está altamente valorizada em relação ao real. Ou seja, se você buscar um conversor de moedas aí na internet, você vai ver que ele está de 5 a 7 vezes ou mais valorizado que o real. Então isso já é um fator muito positivo, já é uma grande vantagem você trabalhar ganhando em euros. Os nossos pagamentos são feitos via PayPal, de forma muito simples, sempre no mês seguinte à conclusão daquele negócio. Então o cliente fez a compra ou a venda de um imóvel de 1 a 30 de cada mês, é no mês seguinte até o último dia, até o dia 30, na sequência da data em que aquela transação ocorreu no mês anterior, que você vai receber os seus valores aí através de uma transferência que nós fazemos via PayPal. O PayPal converte o valor em euros para reais e você transfere o valor para a tua conta bancária aí na sua localidade. Então vamos a uma simulação de ganhos para você entender como isso funciona. Os valores médios de um imóvel aqui em Portugal, quando nós fazemos a captação e colocamos esse imóvel à venda, ou mesmo quando nós temos um cliente comprador para esse imóvel, um imóvel ronda aqui a casa dos 300 mil euros aqui em Portugal. Tá? Esse é o valor base de mercado, pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas uma conta simples seríamos nós falar aqui em 300 mil euros em média. O valor que você ganha como comissão desse processo de captação desse imóvel que nós fazemos angariação e colocamos ele no mercado para venda, para depois encontrar um comprador, caso, e muita atenção, caso nós façamos a angariação desse imóvel e nós consigamos encontrar também o cliente comprador, nós temos aí o que nós chamamos de pleno. E quando nós temos um negócio pleno, o teu ganho é de 0,25% sobre o valor total desse imóvel. Então, fazendo uma continha simples, eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar comigo. Se for um imóvel, por exemplo, de 300 mil euros, se nós fizermos aí 0,25%, nós estamos a falar em 750 euros. Em um imóvel de 300 mil euros, você ganha 750 euros de comissão. Existem milhares de imóveis, existem milhares de compradores, o mercado imobiliário está altamente aquecido em Portugal, então por um imóvel onde nós fazemos a angariação e também encontramos esse comprador para um negócio pleno, onde nós temos tanto o cliente vendedor quanto o cliente comprador, você ganha 0,25% sobre o valor total desse imóvel. Se nós pegarmos aqui um imóvel, por exemplo, de 600 mil euros, colocando um valor um pouco mais otimista, que é também uma realidade de mercado muito comum aqui em Portugal, imóveis a casa de 500 mil euros, 1 milhão de euros, mas vamos colocar aqui 600 mil euros, se nós multiplicarmos aqui a 0,25%, nós já estamos falando em 1.500 euros que você ganha por uma única transação de um imóvel que nós temos a angariação da venda e temos também o cliente comprador. Tá? Se nós pegarmos um imóvel, por exemplo, de 1 milhão de euros, que também é um número comum aqui em Portugal, existem imóveis realmente de todos os valores que você possa imaginar, mas um imóvel de 1 milhão de euros, se nós pegarmos aqui 0,25%, nós estamos falando em 2.500 euros que você ganha em uma única transação.
Numa primeira fase, nós vamos nos focar em clientes para angariação, para venda e clientes compradores aqui na cidade de Braga, que é onde eu resido, onde eu tenho a minha grande equipe para fazer o trabalho das visitas, as fotografias dos imóveis e tudo mais. Mas depois nós podemos expandir esse negócio para todo o país. Isso vai ser feito numa segunda fase, quando você já tiver realizado alguns negócios locais aqui na cidade de Braga. Só você entender isso e fazer contas para perceber que esse é um mercado milionário em que você pode ganhar muito dinheiro e que nós vamos fazer excelentes negócios, você trabalhando remotamente do Brasil, com todo o meu apoio aqui na Europa. Se você quiser saber um pouquinho mais também sobre como trabalhar como um corretor de seguros, eu tenho outro vídeo nessa página, ou você pode me solicitar o link, onde eu lhe ensino também a ganhar na área de seguros. Seguro auto, saúde, vida, casa, empresa. Eu também sou um profissional da área de seguros e nós temos muitos negócios na área de seguros aqui em Portugal também.